DAS, eu não falei para você que no Simples Nacional tem vários tributos ali dentro? E esses tributos, né, eles são todos calculados dentro da DAS. Então, por exemplo, esse valor que nós chegamos aqui, de 3.595, é o valor cheio da DAS. Só que aqui dentro tem vários tributos. A gente está falando de uma empresa de comércio, tem o IR, tem a contribuição social, tem COFINS, tem PIS, tem CPP, que é o patronal, né, NSS, e tem ICMS, nessa empresa de comércio. Tem uma parte desses 3.595 que vai para cada um desses tributos, que o sistema do Simples Nacional faz automaticamente. Só que você vai aprender a fazer na mão para você validar o sistema. O que nós precisamos fazer agora? O rateio, para saber quanto vai para cada um desses tributos. Quanto que vai para cada um desses tributos? Como que você faria isso? Coloca no chat. Para pensar. Como que você faria isso? Imagina, você na entrevista de emprego, ou você trocar ideia com o cliente, ou algo do tipo, o cliente fala, chega na DAS para mim, deu quanto? Mais ou menos quanto? Imagina, é o que mais acontece. O cliente chega assim e fala, olha, tem a contribuição social, tem COFINS, tem PIS, o valor que nós chegamos aqui de 3. O que nós precisamos fazer agora? Vamos lá. Unha, se eu ensinar ela dois palitinhos mexendo e do anexo, e a fórmula na cabeça, você chega na DAS. Tá claro? Eu contrataria essa pessoa. Se ela me mostra, fala, se ela consegue fazer na unha, se eu ensinar ela dois palitinhos mexendo no sistema, você não vai pular, cara, aqui dentro. O difícil é a galera fazer na unha. Quer ver? Chama o Matias lá. Vamos ver se o Matias sabe fazer na unha. Aí começa, na intriga no departamento. É assim que funciona, entendeu? Então é dessa forma que você aprende o padrão. Falei só do padrão aqui. O que nós precisamos fazer agora? Vamos lá. A faroeste, exatamente. A faroeste acabou. Decorar uma música de 15 minutos, não vai decorar uma porta de brincadeira? Vamos lá. Aí é você duvidar muito da sua capacidade intelectual, né? Vamos lá. O que nós precisamos fazer agora? No processo da DAS, eu não falei para você que no Simples Nacional tem vários tributos ali dentro? E esses tributos, né, eles são todos calculados dentro da DAS. Então, por exemplo, esse valor que nós chegamos aqui, de 3.595, é o valor cheio da DAS. Só que aqui dentro tem vários tributos. A gente está falando de empresa de comércio, tem o IR, tem a contribuição social, tem COFINS, tem PIS, tem CPP, que é o patronal, né, NSS, e tem ICMS, nessa empresa de comércio. Tem uma parte desses 3.595 que vai para cada um desses tributos, que o sistema do Simples Nacional faz automaticamente. Só que você vai aprender a fazer na mão para você validar o sistema. O que nós precisamos fazer agora? O rateio, para saber quanto vai para cada um desses tributos. Quanto que vai para cada um desses tributos? Como que você faria isso? Coloca no chat. Para pensar. Como que você faria isso? Imagina, você na entrevista de emprego, ou você trocar ideia com o cliente, ou algo do tipo, o cliente fala, chega na DAS para mim, deu quanto? Mais ou menos quanto? Imagina, é o que mais acontece. O cliente chega assim e fala, olha, eu tenho aí um faturamento de 600 mil nos últimos 12 meses, pretendo faturar mais ou menos 50 mil esse mês. Quanto mais ou menos daria de custo? Aí você vai fazer o quê? É só feito, não acho não, né? Você vai falar, tudo o fechamento ainda numa conta, uma frente, não noção de como que vai ser isso. Aí você fala que não tem. Porque se o cliente me pergunta, eu peço pra ele alguns minutinhos, eu faço cálculo no papel de pão, se for o cálculo. Eu só preciso consultar o anexo. Eu consigo fazer o cálculo. E é isso que eu quero que você saiba também. Isso é ser especialista. É aqui que separa as mulheres das meninas e os homens dos menininhos. Quem sabe, sabe, cara. É outra coisa. Você não tem mais idade pra ficar dependendo somente do sistema, não. Tem que saber pegar erro do sistema. Vamos lá. Nós vamos fazer o rateio desses 3.595 para todos os tributos que estão dentro dessa taxa. A gente vai chegar nessa taxa. Como que nós vamos fazer isso? No mesmo método que eu mostrei para vocês. Na parte de baixo, tem os percentuais de repartição. Olha só que interessante. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é exatamente a repartição dos tributos. Aqui em cima foi onde nós chegamos, né? Na receita bruta acumulada. Nós concluímos que é a taxa 3. E agora que nós chegamos no valor da data, precisamos fazer a repartição. Como que nós fazemos isso? Nós vamos na tabela de baixo. Continuamos na faixa 3, né? Porque já foi faixa 3, faixa 3. E aqui eu tenho a alíquota de cada tributo. Olha só, imposto de renda, 5,5% na faixa 3. Contribuição social, 3,5% na faixa 3. COFINS, 12,74%. E aí, por aí vai. 2,76% de PIS, CPP, 42%. E ICMS, 33,5%. Eu já tenho os percentuais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses percentuais e aplicá-los em cima do valor da DAS que nós chegamos, para saber exatamente quanto que vai ficar para cada tributo. A gente está construindo a DAS do zero na mão. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então eu vou colocar exatamente aqui as alíquotas. Vamos lá. Do IR. Qual que é a alíquota do IR que está lá? A alíquota do IR é aqui, ó. 5,5%. Contribuição social 3,5%. COFINS 12,74%. Vamos lá. Eu vou colocar aqui do lado para a gente conseguir fazer o cálculo. Se liga só. Eu tenho aqui 5,5%. Ó, até já calculou quanto que vai para esse tributo. Por quê? Porque eu estou calculando 5,5% em cima do total da data. A fórmula já trouxe 197, que é relativo ao IR. Mas a gente precisa entender como que chega nos valores, né? Então vamos lá. 3,5% é relacionado à contribuição social, na verdade. Contribuição social. Pronto. Aplicado em cima dos 3.597, já chega aqui em R$125 relacionado a esse tributo, né? E de COFINS, quanto estava? De COFINS lá tinha 12,74%. Em cima do quê? Em cima do total da gasta, 3.595. Chegamos em 458 aqui de COFINS. E PIS, quanto que era de PIS lá? PIS era 2,76, estava lá. Aplicado em cima do total da gasta, chegamos em 99,22. E o CPT, que é um dos maiores tributos que tem ali dentro, né? 42% do CPT. Aplicado em cima do quê? Em cima do total da gasta. E o 519,90 vai somente para a assistência lá. E por fim, o ICMS, né?
que era 23,5%, aplicado em cima da DAS, dá 1.204,33. Né? Qual é o total da DAS? 3.595. Se eu tomo aqui o rateio, bate exatamente com o valor da DAS. É assim que você faz o rateio. Volto novamente para a mesma explicação daquela pessoa que estava atendendo do zero. Se o entrevistador pergunta, você sabe fazer o rateio do tributo? Eu nem falo onde ela vai pegar. E ela sabia exatamente essa lógica. Sem nunca ter trabalhado na vida, ela conseguiria chegar no cálculo e ela entendeu. Tranquilo até aqui? Coloca no chat. Essa parte, tá tranquilo? Coloca no chat. Coloca no chat pro professor saber. Essa parte tá tranquilo, tá? Beleza? Não estou falando de regra geral. Tem gente que quer pular o assunto. É igual você fazer um bolo. Não adianta você colocar um ingrediente que vai por último, né? A cobertura, sem você ter colocado o ovo com leite, batido tudo. Qual é o processo? Tem gente que fala com cobertura. Enquanto a gente nem quebrou o ovo pra misturar com a farinha de trigo ali. Então, vamos lá. Tá tranquilo até aqui? Não pode se perder, hein? Então, esse primeiro ponto é interessante para toda a estrutura que a gente está falando. Entendeu isso aqui? Agora o céu é o limite. Vamos lá. Agora o bicho pega, né? Deixa eu voltar aqui no slide. Aí nós entramos, olha só, até apareceu ali uma parte interessante do professor Eliseu Martins. Eu não comentei com vocês, mas eu gosto de utilizar como melhor. E eu quero que vocês estejam estudando aqui comigo também. O professor Eliseu Martins foi meu professor na CPK. E ele é um dos pais aí, né, Fui aluno também do Pondé, lá na PUC, quando eu fiz tudo para vocês. O quanto para você estar na mesa dos melhores, você tem que querer. Anexo 3 versus anexo 5. Comentei ontem com vocês, voltando àquela analogia que eu falei. Fator R é um cálculo matemático que permite uma empresa do anexo 5 ir para o anexo 3, tá bom? Isso pode mudar ao longo dos meses. Para que uma empresa do anexo 5 vá para o anexo 3, ela precisa ter a folha de pagamento que corresponda a no mínimo 28% do total da receita bruta. Beleza? Eu não estou falando de empresa em início de atividade. Isso vai ser um dos últimos assuntos que eu vou falar. Estou falando de regra geral. Vamos lá. Correspondeu a 28% da folha de pagamento, pode ir para o anexo 3. Eu te expliquei ontem que foi uma saia justa que o governo utilizou para pegar os PJinhas, porque eles não têm colaboradores. Se sobe o Prolabore, se o Prolabore tem INSS, imposto de renda, você não vai subir o Prolabore e tem que contratar pessoas. Então ele não tem muita saída. Essas são as únicas formas de você aumentar o valor de uma folha de pagamento. E uma das coisas que muitas pessoas não entenderam, que eu falei, foi a regra geral, né? Então eu trouxe aqui toda a regra geral. O que você considera como folha? Aquilo que foi declarado na GFIP, salário, 13º, retirada de Prolabore, INSS, né, de dentro da DAS, né, que você paga ali o CPP da DAS. E o FGTS. Uma das coisas que muitas pessoas acabaram não entendendo é que esse saldo aqui, que você considera da GFIP, é regime de caixa. É valor pago, não é provisionado. É valor pago. Eu tenho que ter pago isso aqui, não é provisão. Então vamos te dar um exemplo concreto dessa bagaceira aqui. Estou fechando julho. Se eu paguei o Prolabore dentro de julho e está na GFIP de julho, vai compor o fator R. 13º, paguei dentro do mês, vai compor o fator R. Salários, paguei dentro do mês, vai compor o fator R. INSS, a gente está cansado de saber que a guia do DAS vence somente no mês seguinte. Logo, se é regime de caixa, não vai ser considerado para o fator R a DAS relacionada ao fechamento de julho. Vai ser considerado para o fechamento do fator R o CPP da DAS do mês de junho que foi pago em julho. Tá claro isso? É o que a empresa tirou do bolso e pagou. E não é o provisionado. Esse é um erro tradicional e descarado que muitas pessoas cometem na prática por falta de conhecimento. Aí uma aluna falou, mas por quê? Lá no Instagram, né? Que eu falei, eu vou responder isso em vídeo. Por quê? Porque a Receita Federal não é boba. Eu provisiono agora que eu vou pagar 3 bilhões de reais de Prolabore para o meu sócio. Eu tenho um fator R bacana. Eu trago a empresa para o anexo 3 para ela pagar menos tributos. Aí eu falo, desisti, agora eu vou pagar um salário mínimo para ele. Aí o que sai do bolso da empresa é de fato um salário mínimo. Aí o contador vai lá na contabilidade e faz o quê? A empresa está devendo para o sócio a diferença de um salário mínimo para não sei quantos milhões. Aí a maracutaia da mais descarada, né? A Receita Federal não é idiota. É exatamente por conta disso que ela considera valor que saiu do caixa da companhia naquele mês em questão. Tá claro isso agora? Eu expliquei a lógica, eu contextualizei para vocês entenderem e eu acabei trazendo o exemplo. Para vocês não terem dúvida nenhuma sobre isso. Então, pegou a GFIP, o que dali já foi pago? Porque se você mandou a DAS para o cliente, você está considerando o CPP daquela DAS para fazer o fator R, e o cliente nem pagou a DAS, ele está devendo a DAS, ou está em processo de parcelamento, vamos lá. É regime de caixa essa questão da folha. Se não saiu do caixa da companhia, não vai entrar no cálculo do fator R. Tá claro isso, sim ou não? Coloca no chat. Tão simples quanto isso, tá claro? Tão simples quanto isso. Aí algumas pessoas perguntam, e o INSS? É, o INSS não também não, o CPP. O CPP é o quê? O INSS. Contribuição patronal, que está dentro da DAS. Valor pago. Ah, mas o INSS descontado do Prolabore, você considera o salário bruto. O salário bruto, concorda comigo que já está o INSS ali dentro? Já está ali dentro, senão seria o salário líquido. Concorda comigo, sim ou não? O cara recebe o INSS sobre o Prolabore, que é 11%. Aí o pessoal pergunta, esse INSS também considera? Peraí, eu tô te falando que você considera salário bruto. Se é salário bruto, o INSS já está ali no meio. Você considera tudo que está ali dentro. Tá claro? Sim ou não? Beleza? Pra nunca mais errar. É uma clareza, assim, que
Já até bebi uma água aqui, eu até me exaltei, né? Mas é importante, em alguns momentos, para vocês pensarem, vocês vão estar aí, tá quase dormindo. Assim. Meu Deus, o professor gritou. Pra lembrar mesmo. Anota agora pra não esquecer. Eu não quero que na hora que eu fizer a caixinha lá no Instagram apareça a pessoa falando: e se não pagou o salário? Porque acredite, acontece esse tipo de pergunta. Né? Então são pessoas que não prestaram atenção. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, clica aí. Você tá o vídeo no YouTube, você pode clicar e voltar o vídeo pra você ver de novo, entendeu? Ao invés de você falar, professor, repete. Não, volta o vídeo, pô. Você consegue ver de novo. É só você clicar na barrinha pra voltar o vídeo. Você consegue ver ele de novo. Vamos lá, tranquilo? Mas claro que isso só eu indo aí na empresa fazendo uma parceria com você pra gente pegar esse cliente e ganhar dinheiro junto. Bora? Bora ser sócio? Então vamos lá. Ó, falado isso, a lógica eu já te expliquei que é 28%, não precisa voltar com isso. Coloquei até um cálculo aqui pra você entender, ó. Fator R, massa salarial dividido pela receita bruta. Deu 28%, pode sair do anexo 5 pro 3. No cálculo de baixo deu 22, ou seja, não pode sair do anexo 5 pro 3. Professor, mas a empresa começou agora. Eu estou falando de exceção. Exceção vai ser o último caso que eu vou falar aqui. São empresas que começaram ali no primeiro mês ou no segundo mês. Vai lá de cá. Vamos lá? Não importa se ele pagou 3 DAS no mesmo mês, posso utilizar regime de caixa. Se ele pagou R$1 milhão de DAS no único mês, você vai considerar regime de caixa. Beleza? Tranquilo? Calma, prof. Eu não vou infartar, não. Só que é importante. É estratégia pra vocês lembrarem de algumas coisas. Entendeu? Se eu fizer uma aula muito morna, vocês vão dormir e falar, professor, eu vou assistir aqui uma série na Netflix que tá mais legal do que essa aula. E eu não quero ser trocado por uma série na Netflix. Vamos lá. Quero você até o final. Vamos abrir aqui a planilha de novo. Eu fiz uma coluninha para fator R. Que a galera falou, cadê a planilha do fator R e tal? Vamos lá, olha aqui. Coloquei aqui de novo a fórmula, tudo bonitinho. Gente, vocês já entenderam o cálculo, né? Então, sobre isso, eu acho que eu fico tranquilo, porque vocês já entenderam, falaram pra mim que entenderam o cálculo, que tá tudo certo, já sabe fazer o cálculo do simples. Então, agora a gente vai seguir de uma forma mais rápida. Eu vou simular uma folha aqui de salários, vou até tirar o óculos. Vou simular uma folha de salários aqui, né? Vou simular uma folha de salários e vou colocar alguns números pra gente continuar, né? Vamos lá. A segunda perguntou, por que o contador não dá a opção de mudar do anexo 5 para o anexo 3? Como assim o contador não dá a opção de mudar do anexo 5 para o anexo? Eu não entendi. Mas vamos lá. Sem juros, claro que não, gente. Aí juros aí você tá querendo demais. Aí a Receita Federal não vai acatar, né? Obviamente. Juros não entra em nada. Nada entra juros. Juros não entra nem na base de cálculo do simples. Quem dirá no fator R? Lembra na aula de ontem que juros não entra? Seu cliente pagou com atraso, você cobrou juros dele. Não entra na base de cálculo. Seu cliente quebrou o contrato com você, você executou o contrato, ele te pagou muito de juros. Não entra na base do cálculo do simples. No fator R não é diferente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Galera, vou simular o seguinte. Salário pago de R$30 mil. 30 pontos. Vou simular que teve um 13º pago de R$6 mil. Tudo pago, hein? Tudo pago. Retirada de prolabore. Vou simular aqui que foi, sei lá, retirada de prolabore, né? Sei, R$1.500. Vai, R$1.500 de retirada de prolabore. Vou simular que teve lá o INSS, que é o CPP, que você já sabe disso, que foi pago, né? Vou colocar aqui que foi R$1.000 que ele pagou ali. Então é um número que a gente já sabe, tudo bonitinho. O que mais? Tem a FGTS. Vou simular que a FGTS foi R$8 mil que ele pagou. Não pergunte por que ele pagou tudo isso. Ele pagou isso, né? A gente só considera o que está na norma. Se ele pagou, a gente considera. Chegamos aqui no saldo de folha de 46.500. Beleza? Preste atenção. 46.500. Vamos lá. Preste atenção. Vamos fazer um cálculo. O que eu vou fazer? Saldo de folha dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Vamos considerar aqui a receita bruta dos últimos 12 meses? R$500 mil, vai. R$500 mil. Chegamos aqui numa alíquota de, não fator R, não alíquota, não, fator R, olha só, de 9,30%. 9,30%. Aí eu te pergunto, 9,3%, essa empresa, ela é apurada no anexo 3 ou no anexo 5? Coloquem no chat. Sem briga no chat, hein? Eu tô aí perto de vocês pra apartar a briga, hein? Sem querer bater no outro. Vamos lá. Anexo 3 ou anexo 5? Coloca aí. INSS e FGTS não é sobre salários? Mas em que momento que eu falei que não é sobre salário? Fala pra mim. Eu te falei que é valores pagos. Eu não te falei se ele estava atrasando a FGTS e pagou tudo no mês que a gente estava fechando. Não é regime de caixa. E se ele tivesse pago R$3 milhões de FGTS, que ele está devendo a história inteira, ele agora, a gente não ia considerar? Não é regime de caixa? E aí? Coloquem aí, 9,3. Qual o anexo que ele é tributado? No 3 ou no 5? Por quê? Você tem que explicar o porquê. Aí vocês vão ver se vocês vão entender essa parada mesmo ou não. Ó, tá. A maioria tá falando 5. Alguns estão falando 3. 3 ou 5? 3 ou 5? Vamos lá, sem brigar, hein? 3 ou 5? Galera, qual é a regra? Volta lá no slide. O bom e velho slide. Qual é a regra? Se a folha de pagamento corresponder a 28% do faturamento da receita bruta, ele vai para o anexo 3. Se corresponder a menos que 28%, ele continua no anexo 5. Ele continua, não é que ele vai para o anexo 5, ele continua no anexo 5. Qual foi o percentual que deu lá? 9,3%. O nosso ilustre empresário continua no anexo 5. Até coloquei aqui do lado que ele vai mostrar automaticamente anexo 5. Se é anexo 5, a gente vai fazer o cálculo igual a gente fez de comércio, porém no anexo 5. É isso que a gente vai fazer. Qual é a receita bruta dos últimos 12 meses que a gente considerou? R$500 mil. Então eu vou colocar aqui R$500 mil, que é a receita bruta que está ali.
R$30.000. No anexo 5 tá em qual faixa? Eu já te mostrei, você tá especialista nisso, é só você ir lá no anexo, no anexo na lei 123. Vamos lá, cadê o brabo do anexo 5? Todo mundo tem medo dele. Ó, a galera tá falando que tem medo do fator R aí, ó. Tá com medo do fator R ainda? Fala aí pra mim, qual é a faixa que 500 mil de receita bruta dos últimos 12 meses entra? Qual faixa? Faixa 3, não é? 360 até 720. Qual é a alíquota? 19,5 e a parcela a deduzir 9,50. Então vamos voltar lá. Qual é a alíquota? Qual é a alíquota? 19,5. Qual é a parcela a deduzir? Que estava lá, 9,900. Dividido aqui por 500 mil, que é a receita bruta, acumulado. Cheguei numa alíquota efetiva de 17,52, que vai ser aplicada em cima do faturamento do mês. Vou considerar que ele faturou, sei lá, 40 mil no mês, vai. 40 mil, vou colocar aqui, ó, 40 mil. Quando eu aplico 17,52 de alíquota efetiva em cima do faturamento do mês, que é 40 mil, eu chego na DAS,